Pessoal, bem-vindos a mais uma live do Jeito Fêmea de Viver Bem. Hoje eu estou aqui com o Dr. Roberto Cardoso, diretor de Cultura e Pessoas do FEME, mais uma vez, como já é habitual nas nossas conversas, e estou recebendo aqui nosso querido Calice, que é instrutor de meditação e respiração. Né? É bom você apresentar as pessoas de uma maneira tão direta assim. Isso, aos dois. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Gente, eu tenho que confessar que o tema de hoje é muito profundo para mim, viu? Solidão e solitude. Como é que vocês começam a falar desse assunto aí comigo, Roberto? Maurício, a gente tem que entender que esse tema nasceu porque nós estamos isolados, né? Nós estamos isolados. Curiosamente, a gente não está tão isolado, porque hoje a gente tem uma comunicação digital tremenda, você pode fazer curso, aprender receita nova, fazer terapia, conversar com amigos, você pode comprar coisa, você pode fazer um monte de coisas hoje. Fazer live, né? Pode fazer live, como a gente está fazendo, exatamente, mas o curioso é que mesmo assim está todo mundo, ou quase todo mundo, se sentindo muito sozinho, né? Todo mundo não liga muito, né, para o outro, está sempre ali no celular, não olha para quem está ali a 2 metros de distância. Mas agora que o pessoal se trancou em casa, parece que o pessoal percebeu que nós somos seres gregários, que nós somos seres que vivemos e aprendemos por milhares de gerações a nos relacionarmos presencialmente. E o pessoal está sentindo isso, tá? Como nós dissemos na live de ontem, está muita gente em crise. Calice, então, estamos perdidos? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa. E eu acho que tem 2 tipos, na verdade, de solidão, né? Além disso, de solidão e solitude, como o Roberto colocou, eu acho que tem essa solidão que é quando a gente sente falta de alguém, mais afetiva. Eu gostaria de estar com tal pessoa, não consigo estar, estou sozinho, e aí vem essa vontade de estar junto. Isso é uma coisa normal, a gente tem essa necessidade de estar com as pessoas. Além de uma necessidade, é algo que a gente gosta, é algo que nos nutre de várias formas, não é? Por carinho, por conversas, enfim, de uma série de formas. E tem uma outra questão, que é o nosso trato com a gente mesmo, ou seja, a gente encontrar um jeito de ficar confortável com a gente mesmo. Então, quando a gente não está numa situação como essa que a gente está agora, é muito fácil, porque se eu comecei a sentir algum desconforto, eu posso sair e encontrar amigo, namorada, irmão, quem eu quiser. Agora, nessa situação, é muito mais difícil, ou não dá mesmo para algumas pessoas, nada, zero. Então, aí vem o ponto de se eu conseguir chegar num ponto de estar em paz comigo mesmo. Para isso, eu acho que a gente vai falar mais daqui a pouco, que aí entram várias técnicas, várias possibilidades, enfim, é um outro caminho. Né? Roberto, então, explica para a gente exatamente o que é essa diferença entre solidão e solitude. Maurício, a solidão em si, a solidão e solitude são palavras praticamente sinônimas, né? Nós estamos usando solitude com outro sentido, praticamente criando um neologismo, na verdade, um sentido novo para a palavra. Mas a solidão é essencialmente um vazio, né? Você atribui vazio à falta de pessoas ao seu redor, mas geralmente tem um vazio interior. Eu estava fazendo script para essa live, que estava dividindo com vocês ontem, eu estava falando sobre isso, aquela historinha de um sujeito que foi... O Paul Brunton, você sabe quem é esse autor, Calida? Bem conhecido. Não sei, não conheço. O Paul Brunton esteve, acho que no Egito, não me lembro, ele encontrou um sábio lá, ele ficou sentado, depois de umas horas, o sábio não falava nada, né? E ele ficou muito quieto. E o sábio olhou para ele e falou, olha, eu percebo que você está sofrendo muito com o meu silêncio, pode ir, meu filho. O barulho das multidões acalma o coração dos homens ainda incompletos. E ele ficou muito chocado com essa frase, mas mesmo assim ficou e começou a transformação. Na verdade, esse vazio interior ele não se deve ao fato de a gente estar sozinho, mas, na verdade, ele é revelado pelo fato de estar sozinho. Porque esse barulho da multidão, que disse lá o sábio egípcio, ele desapareceu. A solitude é outra coisa. O que eu estou chamando aqui de solitude, e convidei Calice, Maurício, para a gente conversar sobre solitude, é quando você
tem um certo nível de autoconhecimento, você tem um certo nível de preenchimento interior. Então, estar sozinho deixa de ser um sacrifício e pode ser até um prazer. Quando você está preenchido, você se sente bem em estar com você. Não é que você só queira ficar só, mas você começa a se sentir bem. É uma coisa que parece natural, parece calmo. Você fica naquele estado de beatitude, porque considera ficar só uma coisa natural, não antinatural, como considera a pessoa solitária. Exato. Eu acho que o Osho também tem uma coisa parecida com isso. Em inglês seria o loneliness e a loneliness, né? E ele diz, na verdade, que o que a gente está chamando aqui de solidão é falta dos outros. E o que a gente poderia chamar de solitude é completamente preenchido por si mesmo. Então, é como que nos dois casos, talvez não tenha ninguém ao lado, mas essas duas coisas são possíveis. Assim como é possível viver essas duas coisas também na presença de outras pessoas, né? Então, tem gente que está no meio de outras pessoas, mas se sente profundamente só. E tem pessoas que estão sozinhas e se sentem muito preenchidas e muito bem com elas mesmas. O que eu acho interessante desses tempos agora é que o que muitas pessoas já faziam por desejo próprio, por uma aventura, por uma busca interior, de começar a se perceber e a ter um contato consigo mesmos, outras estão sendo obrigadas a fazer de qualquer maneira, porque se não fizer isso, a gente vira um campo de batalha, né? Então a gente começa a brigar com o nosso corpo, com a nossa mente, fica muito desconfortável estar dentro de si mesmo. Então, de alguma maneira, todo mundo acaba sendo levado de um jeito ou de outro, de uma forma simples, ou talvez de uma forma inicial, a buscar alguma coisa. E isso pode ter um grande ganho para todo mundo. Então, por isso que eu vejo esse período agora como um período muito rico, ou possivelmente muito rico, dependendo de como cada um escolha aproveitá-lo, né? Carlinhos, parece que a gente perdeu o Roberto por um tempinho, daqui a pouco ele volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Como é que eu consigo passar desse estado de solidão para solitude? Ou seja, os que estão sendo obrigados a esse momento a lidar com isso pela primeira vez, igual você colocou aí. O Roberto, você quer falar sobre isso? Eu posso falar também, mas é que o Roberto escreveu sobre isso muito bem também. Se quiser, ele voltou agora. Olha, o que eu entendo disso é que na solidão você tem uma falta de preenchimento, na verdade. Na solitude você tem um preenchimento. Aí você diz assim, não, falar é fácil, mas por onde eu começo? Isso. Primeira coisa, entendendo que você está numa oportunidade. Crise é uma oportunidade, e nesse caso dessa crise, como o Carlinhos falou, a inquietude é a primeira energia que você tem para começar um caminho. Então, você tem que aceitar que você está se sentindo só. Aceitar, como nós dissemos ontem ou anteontem, né, Maurício? Aceitar não é gostar. Aceitar é uma questão de você falar, ok, estou me sentindo assim, não é legal, mas tudo bem. Já está aí essa sensação, não vou resistir a ela, vou ver que caminho eu vou ter para sair dela. A segunda coisa é resolver que você vai ser gentil com o fato de estar só. Você vai parar de se revoltar com isso. Geralmente, quando você aceita, já acontece quase que automaticamente esse segundo movimento. O movimento de começar a ser gentil com o fato de estar só. Ver nisso uma oportunidade. Terceiro é ter paciência. Paciência é muito complicado, né, para a maioria das pessoas. Mas paciência. Porque se você diz, ok, eu estou aqui, estou só, vou ficar como se não houvesse amanhã. Às vezes eu falo isso, a pessoa me diz, olha, eu tenho uma agonia muito grande, porque eu não sei se eu estou meditando há 10 minutos, há 5, há 15, o que eu faço? Eu vou muito preocupado com o tempo. Eu digo, olha, faz o seguinte, quando você está para meditar de novo, faça de conta que você vai sentar para ficar ali até o dia do juízo final, como se não houvesse amanhã, que aí no instante você vai esquecer a história de tempo. Então seria essa postura, ficar ali como se não houvesse amanhã. E depois, no momento que você aceitar, no momento que você parar de lutar, no momento que você disser, vou ficar aqui até o dia do juízo final, a solidão começa a mudar. Os momentos de silêncio e quietude,
eles ficam melhores. Você pode se ajudar nesse momento, fazer uma leitura legal, fazendo respiração, colocando uma música lenta, andamento lento, instrumental, gostosa, fazendo uma meditação. Você pode começar a trabalhar dentro desse silêncio. Por que as pessoas têm muita dificuldade de fazer esta parte que eu estou falando? Trabalhar dentro do silêncio. Porque elas não fazem as primeiras. Elas não aceitam, não param de lutar, não falam, vou ficar mesmo aqui até quando tiver que ficar. Por isso elas não conseguem fazer essa quarta coisa, que é começar a curtir o silêncio e se inspirar para fazer coisas dentro desse silêncio no começo. Depois você não vai precisar nem fazer coisas, mas no começo você precisa fazer coisas que te inspirem. Alice, eu posso completar um pouquinho, Maurício? Claro. Não. É o seguinte, o que eu acho importante nisso, porque o Roberto falou de duas coisas, ele falou de uma atitude interna e também de um exercício, ou seja, de uma prática, de uma técnica, né? E eu acho isso muito importante porque, como ele disse, não tem como a gente dizer para alguém, olha, faça isso, seja assim, sem dizer o como. Não precisa dizer o como, senão não adianta nada. Ah, você precisa ser mais tranquilo. Tá bom, mas como eu faço isso? Sem o como, nada disso adianta. Então, e eu acho que para a gente entender um pouco o que é esse desconforto com o que a gente chama de solidão, ou com qualquer outra coisa, qualquer desconforto, na verdade, dificuldade que a gente esteja vivendo, se resume a pensamentos com os quais eu estou brigando, sensações físicas com as quais eu estou brigando, e normalmente isso é acompanhado de uma diminuição da respiração, ou seja, um leve sufocamento que eu estou vivendo. Então, se deliberadamente, na hora em que a gente se sentar e ficar quieto, a gente permitir que aquelas sensações estejam presentes, sem brigar com elas, estão acontecendo agora no meu corpo, permitir que a respiração continue fluindo, se de alguma maneira eu percebo que eu prendi, eu deliberadamente faço uma respiração um pouquinho maior, pelo menos para que volte ao normal. E deixar o corpo solto, se eu percebo que eu tensionei aqui ou às vezes aqui, e eu deliberadamente solto isso, muscularmente falando, o que a gente está fazendo, na verdade, é promovendo a aceitação, né? Eu fiz essa venda porque eu concordo com o Roberto, mas às vezes, Roberto, eu acho que quando a gente diz assim para as pessoas, olha, você precisa aceitar o fato de estar sozinho, muita gente entende que eu estou sozinho mesmo, pois vai ser assim, minha vida sempre foi. Ou seja, acaba sendo um nutrir pensamentos, e não é nessa direção, né? Ou seja, o que o Roberto está falando, o que eu estou falando aqui também é aquela sensação física que você está experimentando naquele momento, você relaxa nela. Não precisa nem se preocupar com o enunciado da sensação, ou seja, com a tradução dessa sensação em palavras, o que ela quer dizer. O que ela quer dizer não importa, na verdade. São só pensamentos. Mas sim o fato de você sentir aquilo, no seu peito, na barriga, onde for, e relaxar nisso. Não é se afundar nisso, é relaxar, é permitir. Como quem diz, está tudo certo. Aqui dentro existe espaço para isso também. Isso se chama, na verdade, dar espaço, conter, daí vem contentamento. E era isso também que o Roberto comentou, e aí você começa a se dar conta de que você está passando disso, de solidão, que é um vazio, para isso chamado solitude, que na verdade é um contentamento, ou seja, aqui dentro cabe tudo, inclusive essas sensações, eventualmente, que anteriormente talvez eu chamasse de desconfortáveis. E o que o Calixto falou, Maurício, é interessante que a pessoa fala, não, que sozinho é uma coisa ruim, porque as pessoas, às vezes, elas confundem, né? A pessoa que fica só é uma pessoa... ele diz que sabe ficar só porque ele não gosta de ninguém, ou ele diz que sabe ficar só porque ele não quer conviver com ninguém. Muita gente é verdade, né? Mas não necessariamente. Você pode ficar só, não significa que você está naquilo que a gente chama eu chamo de independência arrogante. Eu não dependo de ninguém, eu estou só. Ou se eu não sei ficar só, é porque eu sou dependente. As pessoas acreditam que você vive nesse extremo de dependência ou de uma arrogante independência com empáfia. E, na verdade, nós vivemos num estado de interdependência. Nós dependemos de tudo. Como é que você vai saber qual é o momento de trocar e não trocar, de depender e não depender? Quando você conseguir ser preenchido, você vai saber.
Porque quando nós somos preenchidos por tudo, na verdade, né? Por tudo que está aí. Não tem outra coisa para te preencher. O que vai te preencher não vai ser criado para te preencher. Você é preenchido por uma coisa maior, por uma coisa grande, que você pode dar o nome que você quiser, isso não é religioso, isso é um fenômeno fisiológico. Você vai ser preenchido por essa coisa maior, e essa coisa toda que te preenche é a coisa toda que compõe tudo que existe. Então, essa coisa vai te permitir perceber e trocar com os outros de uma maneira harmônica. Então, na verdade, saber estar em solitude é desenvolver essa interdependência. Nós somos seres interdependentes. Se nós vivermos numa harmônica interdependência, nós não precisaremos nunca mais escolher entre a dependência vitimista ou a independência arrogante. Nós estamos no meio, no centro, nós estamos centrados. E me ajuda com uma coisa. Para mim fica muito claro, né, assim, que para a grande maioria das pessoas que não estavam muito preocupada com isso, na hora que para aquele tal de barulho ensurdecedor lá que vocês falaram, é a hora que eu começo a me perceber sozinho ou incompleto, ou o que quer que seja. E quando eu começo esses exercícios de respiração ou de meditação, né, eu não quero também aqui ficar enquadrando o que é um, o que é outro, até porque eles se interconectam muito. Principalmente no começo, eu falo que eu sou uma pessoa que me sinto, no começo de tentar fazer meditação há 1 ano e com idas e vindas e tal, tem o que a gente chama de recaída, né? Fala, puta, eu tô aqui tentando fazer isso, eu pensando coisa ruim de novo. Que droga, eu não consigo. Ou eu parei duas semanas de fazer nenhuma meditação e como é que eu volto para esse negócio? Como é que se eu consigo me ajudar a não entrar num looping louco quando eu tenho essas recaídas, hein? Eu vou falar primeiro, depois eu quero ouvir a dica do Calixto também. Eu acredito que a primeira coisa que tem que acontecer, volta ali na aceitação, né? Recaiu, aceita, seja gentil. Muitos terapeutas, eu palestro para muitos terapeutas também, para muitos públicos diferentes, mas quando eu falo com terapeuta, eu falo assim, pare de falar para a pessoa amar a si mesmo, começar a amar a si mesmo, porque o pessoal está com uma autoestima gigante, exagerada. Fale assim, quer ter compaixão, comece a ter compaixão de si mesmo. Então, a primeira coisa é ter compaixão de si mesmo, ser gentil. Não estou falando se vitimizar, estou falando ter gentileza consigo mesmo, se perdoar por não estar em paz, e aí aceitar. Quando você aceita, você começa a trabalhar de novo aquele processo de buscar o preenchimento e buscar estar ali. Se a coisa está preta, pode ligar para alguém, por algum momento, pode conversar com alguém. Agora, você tem que ligar para a pessoa que vai te botar para cima. Não vai ligar para outra pessoa que também, coitado, eu também sou coitado, vamos chorar. Ligue para alguém que possa conversar com você coisas amenas, né? E possa conversar com você coisas gostosas. Você não está só. Na verdade, ninguém nunca esteve só. Esse preenchimento mostra isso. E essa sensação de vazio, na verdade, é a não percepção de um preenchimento que já existe dentro de nós. A paz não é uma conquista, a paz é um simples, fisiológico reencontro, mas nada além disso. Não é uma coisa nada pirotécnica, é uma coisa muito sossegada, na verdade. Mas, às vezes, no momento de dor, você pode lembrar que somos interdependentes e ligar para alguém que vai te colocar para cima. Eu tive uma terapeuta que ela me dizia assim, Roberto, você precisa conviver com pessoas que te alimentam. Então, de vez em quando, liga para alguém que te alimenta e conversa com ele. Então, você pode apelar para esse recurso, se for preciso. Mas, Calixto, deve ter outra dica aí, muito boa. Antes de você completar, Calixto, só aproveitando isso que o Roberto falou, para te dar o gancho dessa história aí, eu ouvi uma vez o seguinte, muito cuidado com quem você divide seus problemas, porque 20% não vai estar nem aí, 70% vai gostar de você estar com problema e só 10% é que estão ali para te ajudar, né? Então, com essa frase aí, como é que você completa o que eu falei para a gente? Olha, eu, na verdade, assim, quando você diz assim, eu comecei a meditar, mas eu tive uma recaída, vejo de novo pensando coisas difíceis, coisas ruins. Na verdade, a forma que eu vejo meditação
não tem absolutamente nada que atrapalhe, nada que incomode. Porque eu não vejo meditação como ficar bem, ou como alcançar alguma coisa, ou chegar a algum lugar, ou ter que estar de um determinado jeito. Para mim, a meditação é, na verdade, uma prática de observar o que está acontecendo. E o que está acontecendo agora pode ser uma angústia, por exemplo. O que está acontecendo agora pode ser ansiedade. O que está acontecendo agora pode ser um tráfego intenso de pensamentos. Então, não importa nesse aspecto que filme você está assistindo, e sim o fato de estar assistindo. Então, eu considero a observação o fato de olhar, o fato de acompanhar, o fato de perceber as coisas acontecendo dentro. Nesse aspecto, isso acontece depois de um tempo, uma prática madura, é que tanto faz, na verdade, o que vem. Se é alguma coisa serena, se é alguma coisa agitada, não importa mais, porque a nossa atenção, o nosso enfoque mudou de o que está acontecendo para observar, e não é o conteúdo em si, mas sim a observação, né? Então, mas dito isso, eu acho o seguinte, tem um lado que eu acho que quando essa história toda começou, as pessoas... Teve uma fase inicial de, oba, que ótima, férias, então, né? Afinal de contas, tanta gente fala sempre de se aposentar, então, de repente, foi uma aposentadoria precoce e temporária, né? Mas ainda assim, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, logo, logo viu que não dá para fazer nada. E aí, não, mas dá para fazer algumas coisas, dá para eu ver filme, dá para eu ler um livro, dá para eu jogar baralho, dá para um monte de coisa. Essas coisas todas são boas, mas são diversão. Essas coisas todas não acrescentam muita coisa. Eu mesmo assisto uma série ou outra no Netflix de vez em quando, mas é uma diversão. Isso não faz a gente crescer, isso não dá contato com a gente mesmo. Aliás, é o contrário, naquele momento a gente tem contato nenhum com a gente tem contato com aquilo que a gente está vendo. É divertido, é uma boa distração, mas como toda distração, depois de algum tempo cansa. Então, não tem nada que vá substituir, em algum momento, a gente sentar e desenvolver uma prática com a gente, de fechar os olhos, que seja inicialmente por 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, até isso aumentar. Isso é uma necessidade. Aí, se você não quiser fazer, não vai fazer, mas todas as vezes que a vida trouxer alguma coisa difícil, você vai sofrer, porque você não aprendeu que pensamentos são pensamentos, não eu. Você vai sofrer porque você não vai dar conta das sensações que você está experimentando no seu corpo. Do mesmo jeito que você pode assistir todas as séries que você quiser e se divertir, mas isso não vai nunca alimentar o seu corpo físico. Você vai ter que comer mesmo, botar comida para dentro e água para dentro, né? Então, uma coisa não substitui a outra. Não tem problema nenhum, por exemplo, com a materialidade. Então, se eu quero ter um carro melhor, ou uma outra casa, ou morar mais confortavelmente, não tem problema nenhum com isso. É ótimo, essas coisas todas são boas. Espero que todo mundo possa ter tudo isso um dia. Mas nada substitui o fato de que, em algum momento, eu vou precisar fazer as pazes comigo mesmo. Vou precisar sentir esse cara aqui, fechar os olhos e saber ficar em paz sozinho. Aprender a ficar quieto consigo mesmo. E isso é imensamente prazeroso, né? Então, de um jeito ou de outro, compulsoriamente ou não, a gente está precisando viver isso, né? Beleza. Olha só, nós já estouramos o tempo, mas eu tenho que, Roberto, te fazer uma pergunta aqui, que quando você falou da questão de ligar para alguém que você gosta e tal, o Anderson discordou de você aqui, todo mundo tem o direito de discordar, porque você não pode ficar dependendo de alguém para te botar para cima, que você é próximo da carência. Eu acho que não foi exatamente isso que você quis dizer, mas eu queria que você faça melhor isso aí. É verdade, nada substitui o seu preenchimento, nada substitui o alcance da solitude, nada substitui isso. Mas o dia que você precisar escolher, ou alguém precisar escolher entre se atirar da janela ou ligar para alguém, eu prefiro que essa pessoa, pelo menos se for uma pessoa que eu puder ajudar, eu prefiro que ela ligue para alguém. Então, às vezes, a pessoa não suporta. Eu falo muito isso para meditadores, né? Eu sou instrutor de meditação há muito tempo também. E eu falo muito isso. A meditação ela é uma prática, ela não é teoria. Não adianta você ficar falando coisas lindas sobre meditação 3, 4 horas. Olha só, eu vou te falar sobre esse estado, todo mundo vai achar lindo, maravilhoso, vai fazer aquela viagem, mas não está resolvendo, não está promovendo encontro com o seu interior.
Mas existe na meditação aquele que eu costumo chamar de linimento, só que é muito antigo, assim, mais velho como Maurício, né? Sabe o que significa esse linimento? Aquele que você passa, aquele balde nunca para, né? Que você passa para passar um machucado, né? Você precisa de uns linimentos. Então, às vezes, você pega um grupo de meditadores, bate um papo com eles, dá um abraço, deixa eles andarem um pouquinho, saírem lá do campo de meditação, porque a pessoa, às vezes, ela não tolera, ela não suporta esse caminho, porque é um caminho muito assertivo, porém muito direto. E, às vezes, ele precisa de um linimento. E, eventualmente, o linimento é ligar para alguém que te bote para cima. Isso não no sentido de uma dependência, de você só ter esse caminho, mas no sentido de permitir que seja suportável esse caminho. Talvez o Anderson esteja numa etapa mais avançada, né, onde ele não tem mais esse problema, onde ele não sofra mais com isso. Mas a maioria das pessoas, às vezes, tem momentos de insuportabilidade. E nesse momento de insuportabilidade, você vai ter que ir lá para o barulho da multidão um pouquinho e voltar. Não tem jeito. Entre fazer isso ou fazer um araquiri, eu prefiro que alguém faça isso. Legal. Roberto, obrigado. Carlinhos, obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado. Sextou. Obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.